Bom, pessoal, aqui eu vou começar a relatar um pouquinho do que foi passado para a gente a leitura do livro, capítulo 1, capítulo 2, do livro de Educação à Distância, do curso de Redes de Computação Distribuída. Meu nome é Thiago dos Santos Ribeiro, o professor é o professor Custódio Gastão da Silva Júnior, e através agora desses slides, a gente vai estar passando um pouquinho do conteúdo que foi passado para a gente para a leitura. Vamos começar aqui, a gente vai começar relatando a respeito dos quatro conceitos primordiais e iniciais que foi passado para a gente no capítulo 1. São os conceitos e características, são as origens, o cenário brasileiro e os marcos legais referentes à educação à distância, EAD. A educação à distância era tratada também como educação à distância, ensino à distância, aprendizagem à distância, estudo independente, estudo por correspondência, aprendizagem aberta, aprendizagem flexível, estudo residencial, ou seja, home study, e estudos externos, entre outros. Então aqui a gente tem alguns conceitos, algumas palavras que quando a gente retrata com o EAD a gente consegue relatar e consegue entender todas essas abordagens para a gente. E o que seria isso? Como a gente, no início do capítulo, a gente começou a fazer a leitura e lá no início a gente fala sobre o conceito de formação na educação, por onde a educação à distância começou e tal. E inicialmente a gente pode configurar isso no quê? Que toda a educação à distância ela vem como uma informação multidirecional. Então isso é uma coisa importante conseguir captar do início do capítulo, que a gente tem que ver que essa informação a gente tem dentro do sistema, a gente consegue trocar informações. Ela vem de vários lados, de vários lugares, para acrescentar e para a gente conseguir captar essas informações para que a gente possa aprender de uma forma mais dinâmica. Também a gente tem a questão do uso do material, que todos esses materiais que são fornecidos na educação à distância dentro da plataforma, eles são um material que são bem preparados. Por quê? Porque o objetivo principal, como retrato também no capítulo, é que esse material atinja o maior número de alunos que estão dentro da plataforma possível, diferente de uma aula presencial, onde a gente tem aquele conteúdo ali específico, tem que estar dentro de uma sala de aula, tem que estar sendo orientado por um professor presencialmente. Aqui não, aqui tem todo o material, uma preparação, um estudo desse material para que possa ser desenvolvido e apenas um material consiga atingir um número muito grande de alunos dentro dessa plataforma, o que facilita o estudo de todo mundo. Durante esse percurso do negócio, do trabalho e da leitura, a gente conseguiu observar que existem 5 gerações. A gente retratou aqui as 5 gerações de forma mais sucinta. A primeira geração é onde a gente vem relatar a questão do quê? Que foi a geração que veio através do conteúdo impresso, onde o conteúdo impresso ele era absorvido através de tratado através de via correio, onde as informações iam e voltavam através desse tipo de forma. Temos a segunda geração, que é a geração onde começa aos poucos a se dar essa questão do EAD em si, que são a criação das universidades, da rádio, televisão, onde vão ser incluídos outros meios de comunicação um pouquinho mais aflorados. Tendo agora a terceira geração, também a gente tem são aquela geração que começou já a ter um tempo ou seja, tem um tempo mais real, onde as coisas aconteciam mais rápido, mais simultaneamente, através do som, do vídeo, videoconferência, onde que é um método que a gente utiliza até hoje, um método que está sendo aos poucos implantado aí, e é um método muito importante, que essa videoconferência ela evita gastos, evita presenças simultâneas de pessoas em lugares distantes e reúne tudo isso numa plataforma real, em tempo real, para realizar as trocas de informações. Hoje em dia, devido à expansão desses dados, à expansão desses processamentos que tem tanto no sistema de computação e tudo mais, a gente está entrando da quarta e estamos na quarta e quinta geração. A quarta ela se deu no ano de 2000, onde foi os processamentos dos dados através dos computadores começaram a ter um processamento maior, uma facilidade a mais. E a quinta geração que dá desde 2002 que a gente começou a usar métodos inteligentes, né? São equipamentos wireless, linhas de transmissões eficientes, outras máquinas, hardwares que possibilitassem essa interação de forma mais rápida. Isso é a partir dessa quinta geração.
Dentro do texto, a gente peguei um pedaço que achei importante e interessante, que aí eu pus como reflexão, que é: ora, se o diálogo necessário para o processo de ensino e aprendizagem se dá por meio de materiais impressos, ávias, videoconferências e encontros presenciais, é necessária a organização de uma estrutura que envolve pessoas especializadas e equipamentos sofisticados para viabilizar a produção de materiais adequados, para garantir que todos tenham acesso às mídias utilizadas e para organizar as equipes envolvidas no apoio aos alunos e professores. Então aqui a gente está entrando no processo de ensino-aprendizagem, onde a gente começa a questão dessa inclusão, de ver com que esses hábitos, que são as plataformas, elas têm que ter uma organização, elas têm que ter documentos, têm que constar com materiais impressos, que no caso são apostilas para serem incrementadas, videoconferências e tudo mais. Então a gente começa a ter essa visão do EAD a partir de agora. Origens. Em 1909, a Open University do Reino Unido, que foi na verdade, esse foi um estopim de passagem dessa criação do EAD. Esse EAD, através de 1909, começou a dar uma nova visão para esse sistema de conhecimento, sistema de ensino. Surgiram várias universidades nos mesmos moldes. Aí começou lá pela Europa, França, Espanha, e se veio expandindo até os demais continentes, onde surgiram as megas universidades. Então, a partir disso, começou a querer se englobar essa questão do EAD, montando blocos, montando lugares onde possibilitassem o fornecimento desse tipo de informação. Aí veio a questão de ofertas de cursos e reuniões com materiais complementares e estrutura presencial. Então aí começou a formar esses lugares, onde esses lugares começaram a ter reuniões. E essas reuniões era para você tirar dúvidas, tinham materiais extras e assim por diante. É como hoje em dia funciona a questão do polo presencial. A gente faz um curso, as aulas são online, os professores, os materiais são disponibilizados via plataforma, mas tem um lugar onde a gente tem que ir para realizar atividades, para tirar dúvidas e para ter uma vivência maior da universidade, uma vivência maior de todo esse processo. Tem esse lugar, que é o lugar presencial, que é onde a gente se reúne para certas questões mais diretas. O EAD, a partir dessa época, ele começou a vir aos poucos com questão de investimento. Então, em 1994 é criada a Universidade Aberta de Catalunha, que também começou a ter uma aproximação a mais desse EAD até chegar aqui ao Brasil, com a criação da UAB. Foco das universidades em ser totalmente aberta e não presenciais. Então, o foco essa universidade ser o quê? Elas são universidades que são totalmente abertas. Elas não têm a forma presencial, mas tem todo tipo de curso fornecido, tudo via EAD. É uma universidade específica. Pioneiros do Brasil. No Brasil, a experiência pioneira da EAD foi com o uso da rádio e com a criação da Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, essa migração que veio lá de fora até o momento de chegar no Brasil, na época de 1923, foi essa época que a gente começou na verdade, veio lá da época de 60, 70, mas só que esse pioneirismo que chegou com essa tendência forte AD mesmo no Brasil, apesar de ter lá na época já se ouvido falar e já ter incluído aqui no Brasil, em 23 começou a se aflorar isso. Em 39 criou o Instituto Rádio Motor e em 1994 o UFMT lança a licenciatura em Educação Básica. Até então, esse pioneirismo aqui no Brasil eram de mídias mais curtas, informações mais rápidas, mídias mais curtas, e as informações estavam aos poucos se chegando ao pessoal para que ocorresse todo esse processo de aprendizagem. E com o boom desse processo, todo esse processo que veio ocorrendo de lá até aqui, o boom foi com a LDB, o artigo 80, que é onde a ED começou a fornecer cursos para todos os níveis de ensino. Esses cursos aqui no Brasil começaram a atingir a mais pessoas, começaram a ter uma amplitude maior com essa questão do artigo, do LDB, do artigo 80. E a fundação do Centro de Ciências e Educação Superior do Rio de Janeiro foi uma das fundações que começaram a introduzir essa questão do EAD no processo do Brasil, dando origem, essa fundação ajudou a dar origem à UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que
foi criado em 2006. Representação UAB. Então aqui a gente trata assim, embora tenha surgido e esteja sendo implementado no atual governo, o projeto UAB representa mais que um programa governamental. Configura-se como um programa de nação a proporcionar educação superior para todos com qualidade e democracia, desafio permanente para a construção de um projeto nacional sustentável e incluso. Então esse pedaço foi retirado aqui do artigo e através disso o que a gente quer dizer? Que a UAB ela nada mais é não uma forma de ensino diferenciada, ela é muito mais que isso, ela tenta atingir pessoas, lugares que são mais remotos, que pessoas tenham dificuldade de ter esse acesso ao ensino, ao acesso à informação. Então a OAB vem para retratar essa questão, facilitando a levar conhecimento para as pessoas. Aí, cenário brasileiro. O principal objetivo da UAB é articular e integrar um sistema nacional de educação superior na modalidade de distância, procurando levar educação gratuita e de qualidade aos municípios que não têm acesso ao curso de nível superior. Então, como a gente pode ver, a UAB ela vem tentar levar a certos lugares mais distantes, esse acesso que muita gente tem em cidade grande. Hoje em dia a gente pode dizer que tem muitas universidades federais, universidades estaduais, particulares, mas que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de universidade. Primeiro, a questão de seletivo, tem muitas provas seletivas, o nível está muito alto e muitas vezes a pessoa não tem o tempo, a disponibilidade de tempo naquele momento, ou na parte da manhã, da parte da tarde, da noite, para poder realizar os estudos dele. E a UAB fornece um sistema maleável, um sistema flexível de estudo para que a pessoa possa dar início e fim a uma graduação, a uma pós-graduação e tudo mais. Aqui a gente tem a disponibilidade nessa imagem como que funciona o sistema mais ou menos de UAB. Aqui a gente tem um retrato dos polos, que a gente está dizendo os polos presenciais, né? Onde as instituições elas têm os cursos a oferecerem e esses cursos são replicados nos polos, e os polos nada mais são do que aqueles polos presenciais que ofertam os cursos e possibilitam com que o aluno, juntamente com os tutores presenciais, os professores, tenham esse contato mais direto sem estar ligado diretamente à fonte. Formação continuada. Professores, técnicos, administrativos, professores e profissionais que atuam no desenvolvimento de EAD. Então, isso aqui é uma parte do texto que eu relatei, onde o texto fala que, além de ser um método de aprendizagem, método de ensino, na verdade, a educação à distância, ela contribui numa progressão tecnológica, pois tanto os profissionais técnicos, os professores, os alunos, eles se entregam numa forma de conhecimento dentro dessa plataforma que constantemente eles têm que estar atualizados, têm que estar verificando materiais, têm que estar de acordo com a plataforma, eles têm que estar sempre estudando, verificando, porque tem novas fontes, novas mídias, novas formas de trabalhar, e as formas de trabalhar do EAD são diversificadas, que nem a gente viu durante o texto, tem a forma impressa, a forma de videoconferência, a forma direta entre conversação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-professor e assim por diante. Esse método de desenvolvimento e também é um método de desenvolvimento social com novas possibilidades, porque, como eu disse, a EAD ele busca atingir pessoas e não só levar ou distribuir conhecimento, mas desenvolver de uma forma social o papel de uma universidade, o papel de conhecimento. Marcos legais. Aqui o marco legal que a gente foi em 1071 pela Lei de Diretrizes Básicas LDB foi aprovado apenas para cursos supletivos. Naquela época foi aprovado, como eu falei lá atrás, começou em 60, 70, até chegar na época de 1994, 1996, que agora é através do artigo da LDB, né, do artigo 80. Em 96, associado ao fortalecimento de programas de grande porte financiados pelo Estado e na criação de novos projetos, como exemplo o Programa da Universidade Aberta do Brasil. Então aí foi um dos marcos que teve a universidade para dar aquela transparência, aquela visibilidade perante o público aqui no Brasil, pois foi ganhando espaço devido a essa flexibilidade, a essa forma de lidar com o conhecimento, de transpassar esse conhecimento que tem dentro das plataformas e a forma de constatação do...
Importantes ressalvas no EAD. Isso aqui eu tirei um texto na parte do texto lá, onde fala assim, que o decreto 5622, em 20 de dezembro de 2005, o que esse decreto busca? O decreto busca garantir o credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação para a modalidade de EAD com padrões de qualidade. Então aqui, com essa inclusão da EAD e essa meio receio das pessoas em aceitar esse tipo de ensino, que é um ensino, até hoje é um ensino ainda inovador, que demanda um pouco ainda de resistência, a gente, através dessa lei que foi lançada em 2005, todos os padrões, tanto de apresentação, como de apresentação de conteúdo, como montagem de conteúdo, como todas as formas de ensino dessa modalidade EAD, elas seguem um padrão normal, um padrão de qualidade, como se fosse um padrão de nível superior de uma universidade presencial. Então, os professores têm treinamento, os professores eles têm que ter uma vivência nessa área EAD para poder passar esse conhecimento para os alunos. Então, tem todo um processo de avaliação, de empenho, um processo de investimento em cima do EAD, assim como no nível superior. Observações. Esse intermédio entre polo, professor e aluno tem toda uma estrutura organizacional e metodológica, sendo que a avaliação são equivalentes aos cursos presenciais, como eu falei, pois a OAB resolve todas as exigências a serem cumpridas nas ofertas desse curso. Então, para você abrir um curso, a gente tem aqui algumas diretrizes. Exemplo, essa diretriz: a obediência às diretrizes curriculares, duração do curso igual à definida modalidade, controle de frequência, transferências, equivalência e aproveitamentos, diploma com validade nacional, resultados dos exames presenciais periódicos que prevalecem sobre os demais. Então aqui a gente tem alguma lista, que também foi relatada no texto, com o que a Universidade Superior Presencial fornece. A EAD também ela tem por obrigação fornecer. Então, o seu nível de qualidade está equivalente. No texto diz que é equivalente a esse tipo de ensino, pois ela obedece todas essas diretrizes, todas essas pontuações. E tem também a questão assim, para você abrir um curso EAD, para você ter o fornecimento de certos cursos, de professores na área e de toda uma estrutura organizacional para possibilitar o ensino, a gente tem o quê? Tem que ter a elaboração de plano de desenvolvimento, que é o PDI, tem que ter o projeto pedagógico para cursos e programas de EAD, garantia do corpo técnico administrativo qualificado, ou seja, as pessoas que vão lidar por trás da parte da documentação, todo o processo de responder e-mails, essas coisas, pessoas qualificadas com isso, e o corpo docente com as qualificações exigidas, além de exigirem também o que? A educação à distância, uma formação breve, mas que eles têm que ter uma vivência já com essa educação, porque é um tipo de ensino diferenciado, para ele poder lidar com os alunos, acompanhar os alunos e melhorar também a questão da dificuldade que muitas vezes alguns alunos que entram para fazer esse curso oferecem esse subsídio para garantir o melhor empenho e o melhor desenvolvimento do aluno durante o curso também. Uso de mídias. Agora a gente vai passar para o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo a gente tem um capítulo assim, complementar ao primeiro, um pouquinho mais sucinto, mas um capítulo importante que retrata essas mídias, como a gente lida com essas mídias hoje em dia, tanto na sociedade, e como a gente tem que incluir isso aqui no processo de aprendizagem EAD. Uso das mídias de educação e as mídias e suas características. Evolução do meio do conhecimento, são os livros. Então aqui, a gente começou lá no início do texto, no segundo capítulo, ele começa a falar dos livros, que antigamente era a questão do barro, e foram passando até o papiro, assim por diante. Então, e retrata ali que o livro, sim, ele era um método de conhecimento, ele transpassava um conhecimento, ele era uma tecnologia de antes. Até passar o material impresso, que a gente tem que é a educação à distância. O que está querendo dizer aqui? A educação à distância ela não fica desnexa desse tipo de fornecimento, de conhecimento. Apesar de ser tudo online, de ser videoconferência e tal, ela não dispensa o material impresso, pois para ela o material impresso ainda é um subsídio de grande valia, pois a montagem de todo o documento que o professor vai ter uma revisão, tem a montagem cronológica de todas as aulas, de todo aquele conhecimento, isso é válido para os alunos e válido para o conhecimento, porque ele pode aos poucos ir aprendendo, relendo. Então esse material impresso ainda na educação à distância vigora muito.
aqui no texto relata que é uma coisa ainda de suma importância para manter uma sequência nesse desenvolvimento desses cursos durante o ensino à distância, principalmente também pela flexibilidade de leitura, flexibilidade de estudos, né? Conhecer as mídias, facilidades, alunos e inclusão para pessoas maiores que 30. Ainda é uma barreira que está se enfrentando, que hoje em dia ainda assim, esse tipo de mídia como plataformas, o AVA, videoconferências, coisas que retratam dentro do EAD, ainda assim hoje em dia estão sendo tem um pouquinho de receio. Porque pessoas maiores que 30 anos, muitas vezes professores, outros negócios, ainda tem uma dificuldade de lidar. E os alunos, pelo fato de não lidar ainda com esse tipo de plataforma, mas lidar com a tecnologia, também tem que reaprender e a observar esse tipo de plataforma de uma forma diferente. Desafios. Professor, entender e aceitar o potencial da mídia em suas aulas para poder auxiliá-los na interação com os alunos e a partir disso torná-los mais capacitados para ajudá-los a aprender nesse mundo novo. Então aqui a gente relata que o quê? Que o professor ele tem que entender que esse tipo de metodologia, esse tipo de ensino que é o ensino à distância, ele fornece grandes subsídios, fornece grande possibilidade de você conseguir atingir vários alunos de uma forma benéfica, mas só que para isso ele tem que entender que essa mídia, esse negócio, ele possibilita isso e ficar, vamos dizer assim, cultivando isso dentro das aulas. E o aluno em explorar mais, pois o professor vai lá no ambiente, posta aulas extras, posta videoconferências, posta vídeos complementares, e o aluno tem que saber que tudo isso é para ele explorar. Ele tem uma plataforma de conhecimento onde ele pode ir lá explorar, vivenciar e tirar dúvidas com o professor online na hora e ter uma vivência de um estudo real, onde ele tem que se dedicar e tem que ter consciência que aquilo lá é um método de ensino onde ele pode sugar tantas informações simplesmente acopladas em uma única plataforma, em um só, como é relatado a plataforma da EAD, relatado durante um pedaço do texto lá mais para frente. Classificação das mídias EAD. Tem as analógicas, o radiodifusão, e temos as mídias digitais ou multimídias. Televisão e vídeo. Moore, 95, afirma que a TV e o vídeo encontram-se a fórmula de comunicar-se com a maioria das pessoas, tanto crianças como adultos, em um ritmo cada vez mais alucinante. Então, aqui relata lá em 95 pelo Moore, que ele fala que uma das formas de atingir, que nem hoje a gente trabalha com videoconferência, o AVA ele é uma metodologia de ensino online, e isso já vem desde essa época, onde televisão e vídeo sempre foi uma forma muito mais fácil de atingir as pessoas. Já foi até movimento de massa antigamente, pois atinge um nível muito grande de pessoas em um espaço de tempo muito curto. Ela consegue atingir esse patamar. Material impresso. Veras 1999 comenta que da mesma forma que o computador não eliminou o papel, as novas tecnologias não eliminarão o impresso, pois nos seus diversos formatos, livro, texto, guia de estudo, livro de exercício, estudos e etc., continua a ter função-chave tanto para a única mídia utilizada como para material de apoio. Então foi como eu disse, o material impresso, principalmente no ensino à distância, não tem como ser extinguido, porque é uma forma de a gente está lidando mais fácil com esse tipo de informações. E vantagem do material impresso, a gente tem aqui sua familiaridade, sua adaptabilidade ao ritmo de leitura específica, rápida, flexibilidade de horário. Então essa é a vantagem de você ter o material impresso fornecendo nesse ensino EAD. Porque se você busca todos esses conceitos aqui dentro do ensino, você tem que ter esse material, porque ele fornece esse subsídio. Ao final, podemos dizer que o professor EAD é um mediador de informações. Então, essa plataforma, essas informações, essa busca de conhecimento que vem se difundindo ao longo do tempo por aqui, a gente pode dizer que o professor é um mediador, porque ele faz o papel de produção, de avaliação, mas só que o aluno ele tem que fazer o papel dele de captação de informação. Ele tem que fazer o papel dele de buscar essa informação, pois ele sabe onde buscar, de buscar essa informação e através disso caminhar junto num bom desenvolvimento, onde ao final a gente vai ter um curso bom. Assim como foi falado também no vídeo, um vídeo extra que o professor colocou, esse vídeo fala que hoje em dia os resultados de alunos que formam em EAD estão visíveis, que nem em São Paulo, pessoas que passam em primeiro lugar em concurso e outras em outros lugares, em concurso público e tudo mais.
são alunos EAD. Então a gente vê que a rigorosidade desse ensino com o comprometimento do aluno, ele leva ao mesmo nível de porcentagem de sucesso da uma universidade que é presencial. Videoconferência. Método em que aproxima ambas as partes em tempo real por meio de tecnologia, simultaneidade entre áudio e som, e pode acrescentar outros recursos pedagógicos, tais como gráficos, projeções e tudo mais. Essa é uma metodologia que hoje, no ano de 2017, ainda está muito pouco difundida, mas está sendo uma difusão de grande valia. Hoje em dia, várias empresas públicas e empresas privadas trabalham com videoconferência, pois eles têm nessa videoconferência diminuição de gasto. Eles podem realizar reuniões com pessoas de diversos lugares do mundo no mesmo horário, onde eles podem debater, podem enviar documento, podem fazer vários processos só através de uma videoconferência. Ou seja, esse é um processo que está sendo visado cada vez mais pelo pouco gasto que tem as instituições em fazer reuniões com grandes empresários e tudo mais, e uma metodologia de aula também esplêndida, pois o professor ele pode estar em qualquer lugar oferecendo conhecimento e o aluno no mesmo na sua própria casa pode estar captando esse conhecimento através da videoconferência e tirando dúvidas, e é uma conversação simultânea, mútua. A internet, autonomia, domínio e velocidade. Então, tudo isso que a gente falou desde o conceito da UAB que vem surgindo lá de fora até o Brasil, o conceito de mídias, o como tá os dois envolvidos, o porquê esse sistema de ensino e tudo mais, a internet ela vem como englobar, como um objeto inicial e final, pois a internet ela dá para a gente autonomia, domínio e velocidade. Então, através da internet e com essas mídias tecnológicas é onde a gente consegue ultrapassar essas barreiras para atingir o máximo possível de pessoas de ensino e de aprendizagem de conhecimento no mundo. Importância na EAD. Devido a essa possibilidade de diálogo, da criação de uma comunidade virtual, que eu estava falando, aprendizagem, estabelecimento de comunicação em múltiplas vias, ou seja, um vai e vem de informações tempo real em troca entre qualquer tipo de pessoa, facilita a troca de documentos e entre mais e tudo mais, foi o que eu disse anteriormente. O AVA ou AVA são, que a gente vem relatando durante o percurso da explicação, são ambientes virtuais de aprendizagem tratado como tudo em um, como lá atrás eu falei, lá no texto ele relata em uma parte onde ele fala que ele é tudo em um. Ele é videoconferência, ele é documentos, ele é troca de informações, ele é avaliação, organização. Então todo esse processo é realizado dentro dessa plataforma, que é a plataforma onde a gente está trabalhando hoje em dia. Então aqui eu venho terminar a minha explicação, foi uma explicação breve um pouco do texto, algumas partes eu dei mais enfoque, outras partes eu dei menos enfoque, mas no geral os dois capítulos eles relatam essa questão do EAD e vem a falar para a gente essa experiência que a gente tem que ter e como a gente tem que ver essa experiência durante o percurso do curso, que a gente tem que aproveitar e tem que lidar com isso. Durante todo o percurso, sempre aprendendo cada vez que passa mais e mais. Obrigado.